Continuando aqui o vídeo, né? Eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui embaixo. E continuando, né? Nós estamos falando sobre Pedro aqui nesse livro A Isca de Satanás, tá bom? Continuando aqui na página 109. O egocentrismo faz com que nós venhamos a ter uma visão curta. Somos incapazes de ver as circunstâncias imediatas pelos olhos da fé. Mas quando nossas vidas estão verdadeiramente em Jesus, conhecemos o seu caráter e compartilhamos da sua alegria, não podemos ser abalados nem naufragar. Aí aqui ele fala, né, na página 111, a graça é dada aos humildes. Simão Pedro não podia mais se gabar de ser grande. Ele havia perdido a sua confiança natural e viu claramente a futilidade de sua força de vontade. Ele havia sido humilhado, por isso agora era o candidato perfeito para a graça de Deus. Deus dá a sua graça aos humildes. A humildade é um pré-requisito. Aquela foi uma lição forjada na consciência de Pedro, como ele escreveu em sua epístola: cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Pedro havia sido abalado a ponto de chegar à beira da desistência, né? Ele passou por um processo muito duro que, né, teve que haver uma mudança em toda a estrutura, em todo o seu caráter, para que ele venha depois desempenhar uma missão nobre. Pedro, ele foi um dos colunas no surgimento na história da igreja primitiva, mas para que ele chegasse a tal ponto, ele precisou desse refinamento, desse peneiramento do Senhor, né? Eu aprendo que quem nos coloca em uma condição é Deus, né? Quem nos coloca em um patamar é o Deus Todo-Poderoso, e certamente Deus, ele já trabalhou muito no caráter dessa pessoa, né? Seja um obreiro ou uma obreira, de um homem, de uma mulher, nós entendemos, né, que não é no nosso orgulho, não é na nossa vontade, mas é na vontade do Senhor, é na dependência do Senhor. E ali ele disse para o Senhor Jesus: não, se necessário, eu morro contigo. E ali, frente a uma adversidade, né, ele negou o Senhor Jesus. E quando o galo cantou, né, mas ainda bem que ele se arrependeu. Ele viu que não era mais na autossuficiência dele, não era no poder dele, não era na força dele, mas era na dependência de Deus que ele precisava, né, para continuar vivendo a sua vida. Então, Jesus não apenas perdoou Pedro, como também o restaurou. Aquele que havia sido abalado agora estava pronto para se tornar uma das figuras centrais da igreja, né? As provações desta vida trarão à luz tudo que está em seu coração. Quer você esteja ofendido com Deus ou com os outros, os testes fazem com que você fique amargo com Deus e com os seus irmãos, ou então você se torne mais forte. Se você passar no teste, suas raízes se aprofundarão mais ainda, estabilizando você e o seu futuro. Se você fracassar, ficará ofendido, o que pode levar a ser contaminado pela amargura. Então, o Deus que nós servimos, ele trabalha por detrás das circunstâncias da nossa vida. Perdas, afrontas, ofensas, humilhações, desprezo. Quem sabe, isso tudo pode ser e é um teste de Deus para a nossa vida, para ver realmente o nosso caráter, onde estão fincadas e firmadas as nossas bases. Amada igreja, ele conta aqui, né, um rapaz, a história de um rapaz. Esse rapaz, ele era um jovem na igreja, né, e ele pregava, todos gostavam dele, ele gostava das pessoas, e ele pregava, ele era um jovem muito fervoroso,
um jovem assim muito dado à oração, era um jovem consagrado. E ali o que que acontece? Esse jovem, ele queria ser um pastor antes dos 20 anos, e o pastor dele tinha consciência que ele não estava pronto para exercer esse ofício, né? Ele precisava ainda do tempo, o tempo é primordial. E aqui o autor, né, desse livro vai dizer que esse pastor, né, ficou observando esse jovem. E ali esse jovem passou pelo peneiramento de Deus, as circunstâncias amargas da vida, né? Esse jovem, o pai dele teve uma doença muito grave, ele orava, ele jejuava, ele junto com a mãe dele, mas Deus não sarou, não curou o pai dele veio a falecer. E ali ele já ficou, né, muito triste com Deus. Passou mais uns tempos, uma semana depois, um dos melhores amigos dele teve um acidente de carro, também falece. Aí um pouco mais à frente, um mês depois, né, mais um outro amigo dele. Quer dizer, ele perdeu, em um curto espaço de tempo, ele perdeu o pai, perdeu o melhor amigo e perdeu mais um outro amigo. Ele se decepcionou e ele entrou para uma mata e lá ele começou a interrogar a Deus por que que Deus estava fazendo aquilo com ele, por que é que Deus havia abandonado ele. E Deus não respondeu nada, não disse nada, ficou em silêncio. Esse rapaz, ele estava passando pelo processo de peneiramento, né? O peneiramento de Deus, e Deus silenciou. E aquele jovem saiu da presença do Senhor, né? Ele saiu, ficou uma semana fora, né, dos caminhos do Senhor, foi para bares, bebeu, e depois ele retorna, mas quando ele volta, ele já volta humilde, na dependência de Deus, do Espírito Santo, porque o autor aqui vai dizer que o pastor havia observado esse jovem, que ele era um jovem que ele era autoconfiante. E não é na autoconfiança, né? Mas é na dependência de Deus e do Espírito Santo. Então aqui, né, no final, para concluir nessa parte, ele vai dizer, né, as ofensas revelarão a fraqueza, os pontos frágeis de nossa vida. Em geral, o ponto em que pensamos que somos fortes é a área da nossa fraqueza, da nossa fragilidade oculta. Ela permanecerá escondida até que uma poderosa tempestade arranque aquilo que a cobre. Portanto, o apóstolo Paulo vai dizer: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na nossa carne. Então, que nós possamos confiar no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, não confiar no nosso poderio, nos nossos achismos, nas nossas convicções, nos nossos títulos, naquilo que é perecível, mas que a nossa confiança e a nossa dependência possa estar no Senhor. Que Deus abençoe. Paz.